Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Israel Cassol Show. Olá, como é que você tá hoje? Olha, eu acordei com o pé direito porque eu sabia que ia te encontrar nessa segunda-feira. Aliás, todas as segundas-feiras pra mim é uma emoção, porque eu vou te encontrar, né, gente? E você tá bem com você? Como é que tá seu dia? Não tá muito bem hoje? O que aconteceu? Não começou o seu dia com o pé direito também? Acontece, gente. Sabe o que você tem que fazer? Eu vou te ensinar aí de casa pra você começar o seu dia com aquele pé direito. Se concentra. Faz aquela boa respiração, dá um sorriso e agradeça. Agradeça sempre o que você tem, sabe por quê? Porque quanto mais você agradecer, mais Deus, o universo, vai mandar pra você. Neste programa, nós vamos falar de um assunto que é um pouco delicado pra mim. Quem me acompanha nas redes sociais já sabe que eu tô passando por um momento muito complicado com o meu companheiro Rupert. Ele está passando por um câncer, um tumor cerebral. Há 6 anos atrás ele foi diagnosticado e infelizmente voltou. O câncer que o Rupert tem se chama astrocitoma grau 2. É muito sério esses tumores cerebrais. E para falar sobre tumores cerebrais, é claro, eu trouxe o médico oncologista Dr. André Reis. Acho que é assim que fala, Reis. Se não é, depois a gente corrige quando ele estiver aqui comigo no palco. E vamos falar sobre esse assunto que afeta muitos brasileiros e que muitas pessoas não sabem nem o sintoma, porque existem sintomas sim, e o médico aqui, que vai estar comigo no palco, vai explicar pra você aí de casa. E claro que tem o quê pra você? A nossa sabedoria do dia. Bom dia! Ei, nada de desânimo. Aos olhos de Deus, o impossível não existe. É evidente que para algumas situações não é fácil achar uma saída, mas Deus fica próximo e apresenta muitas alternativas e ensinamentos. Onde está um coração com fé, o cotidiano passa a fluir de maneira mais leve e espontânea. Uma feliz semana para você. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso programa Israel Cassol Show! Falar desse assunto não é fácil, né, gente? Câncer. Você aí de casa que está assistindo nosso programa na segunda-feira, está passando por algum problema desse tipo? No nosso programa de hoje, eu estou aqui com o Dr. André Reis, correto? Perfeito. Me desculpa se eu errei teu nome no início do programa, tá, gente? Muito prazer, muito obrigado por estar aqui. Acho que você vai ajudar muitas pessoas no Brasil inteiro que estão passando por algum câncer, né? E o assunto que eu gostaria muito de conversar com o senhor, doutor, é sobre tumores cerebrais. Já que todo mundo já sabe, quem me acompanha, sabe que eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, que é com o retorno do tumor do Rupert. Eu gostaria de começar já o nosso bate-papo, doutor. O que são tumores cerebrais e como eles se formam? Bom, primeiro dizer que é uma satisfação, Obrigado, Israel, estar contigo e com a tua audiência. E especialmente uma satisfação poder ter esse espaço para a gente elucidar temas e controvérsias acerca do câncer, mas felizmente num momento em que a gente está vivendo uma grande revolução nas perspectivas, nos tratamentos, e todas essas já chegando aos nossos pacientes, incluso nos tumores cerebrais. Então, acho que a gente tem muita coisa interessante, promissora, para esclarecer, para falar contigo, com a tua audiência. Mas o problema é que as pessoas de casa, né, o Brasil sabe disso, tô falando com o pessoal, mais de 50 milhões de pessoas, o pessoal tem medo. Quando tem um diagnóstico de câncer, as pessoas se assustam, é o fim. O Rupert teve há 6 anos atrás, né? E voltou agora em 2022. As pessoas se assustam muito, acham que é o fim. E a próxima pergunta que eu tenho para você é: quais são os tipos mais comuns de tumores cerebrais? Porque as pessoas não sabem, né? Por incrível que possa parecer, tumores cerebrais são compostos, na sua maioria, por tumores benignos. Benignos, começa como benigno. 2/3 dos tumores cerebrais são benignos na essência da sua classificação. O que quer dizer um tumor benigno? O que difere ele de um tumor maligno? Bom, essencialmente, tumor maligno é sinônimo de câncer. Tumor benigno não é câncer. Okay. O que existem eventualmente são formas de tumores malignos, câncer, que são mais agressivos e alguns menos agressivos. Então isso é um esclarecimento semântico importante. Mas em tumores cerebrais, o fato de ser benigno frequentemente não torna esse tumor
mais generoso. Porque como o nosso cérebro é uma caixa fechada pelo nosso crânio, pela nossa calota craniana, qualquer expansão dentro do tecido cerebral vai criar uma hipertensão naquele cérebro e o tecido cerebral vai sofrer como um todo pelo aumento da pressão sem uma área de escape. O que eu quero dizer com tudo isso? O fato de nós termos uma maioria de tumores benignos compondo os tumores cerebrais não torna frequentemente esses tumores mais amigáveis. Entendi. Então, vamos lá. Eu tenho meningioma, que é o tumor que nasce na meninge, que é a película que reveste o cérebro. Na parte ali em cima, né? É uma pele bem fininha, a película que reveste a periferia do cérebro, em contato com o osso do crânio. Eu tenho os gliomas, que são os tumores que nascem nos tecidos de sustentação do cérebro, que está, digamos assim, entre os neurônios. E é esse que o meu companheiro tem, tá, gente? Que é o... Até eu anotei aqui que é astrocitoma. Isso, tem o astrocitoma, que é um tipo de célula que compõe o tecido, que dá sustentação à célula funcional do cérebro, que é o neurônio, mas o neurônio precisa dos seus assistentes. Sim. E a glia, que é onde tem o tecido glial, que dá o glioma, tem também o astrócito, que dá o astrocitoma. Muita informação, né, gente? Mas o que é importante as pessoas entenderem é que o cérebro é composto da sua célula que emite sinais elétricos e que é a nossa sala de comando do corpo, neurônios, mas que esses neurônios precisam de assistentes, que é o tecido glial, onde está o astrócito, que surge o astrocitoma. Como que surgem esses tumores? Até tem essa pergunta aqui, eu vou pulando as minhas perguntas, gente. Desculpa a produção, mas eu quero acompanhando também ele aqui. Por que surgem tumores no cérebro? Ali não é pra surgir nada. Né? Por que surgem esses tumores? Na verdade, não deveria surgir nada desse Exatamente, tipo doutor. em órgão Também algum, acho, né? também acho. O que a gente sabe é que câncer, em algo em torno de 80% dos casos, ele é somático. O que quer dizer isso? Ele é causado pela interação do ser humano com as agressões ambientais. É produto da interação com a vida. De todos esses agentes agressores que a gente recebe ao longo da vida, alguns bem conhecidos, radiação, coisas que estão na alimentação, Poluição do ar, conservantes, poluição do ar, alguns muito bem definidos, quais sejam, outros nem tanto, mas a maioria das formas de câncer são produto da interação, da agressão ambiental a cada indivíduo. Sim. Onde cada indivíduo vai ser mais ou menos capaz de corrigir essas agressões, o que faz com que alguns nunca tenham câncer e alguns, em algum momento da vida, desenvolvam o câncer. Então, tumor cerebral, na maioria das vezes, ele tem causas ambientais que não são, sabia disso, doutor. que não são preveníveis na maioria das vezes. Eu achava que era genético. Quando tu fala genético, tu deve estar falando de uma questão genética hereditária. É, isso aí. É o familiar. Porque é a o gente defeito de fábrica que eu costumo dizer. Gente, a gente não ouve em casa a pessoa, porque é genético, porque a mãe tinha, o pai tinha, a avó tinha, então já tem também... Existe isso? Existe. Em tumor cerebral, isso é menos presente. Câncer de mama, quando uma família vem com vários componentes familiares, frequentemente nós vamos investigar e isso pode levar a um defeito de fábrica, que como eu costumo tentar explicar para os pacientes. 80% é a interação com a vida, até 20% pode ser defeito de fábrica. Se tem história familiar, há que se investigar. Se teve câncer numa idade muito jovem, abaixo dos 40 anos, há que se investigar uma possível causa familiar, um defeito de fábrica. Câncer cerebral, tumores cerebrais, melhor dizendo, são habitualmente causados por defeito de fábrica? Não. Existe uma síndrome que se chama Li-Fraumeni, que pode eventualmente causar tumor cerebral, mas isso não é regra, isso é exceção. Gente, quanta informação, hein? Meu Deus do céu! Quais são, a gente já tá falando, né? Das principais causas, você já falou, isso é muito importante, eu acho, a gente diferenciar. A gente pode entrar no celular depois. Tem celular também? Depois eu vou entrar no celular, então. Qual é o tratamento padrão para tumores cerebrais e como ele varia de acordo com o tipo e estágio do tumor? Tumores cerebrais, essencialmente, têm ainda na cirurgia o centro do seu tratamento. Então, sempre que possível, a retirada cirúrgica, nos tumores menos agressivos especialmente, nos tumores mais agressivos também, mas nos tumores mais agressivos eu, além da cirurgia,
Vou te dar um exemplo de um tumor, os tais gliomas, que são os tumores que nascem do tecido de sustentação do cérebro, eles podem ser graduados em 1, 2, 3 e 4. Quanto mais alto, mais agressivo. E quanto mais agressivo, mais respaldo em outras formas de tratamento, além da cirurgia, eu vou precisar. Só te interrompendo. Quimioterapia, radioterapia. Todos os tumores cerebrais são agressivos? Não. Não. Não, a gente frequentemente se depara com tumores que são os ditos de baixo grau, que são tumores que expandem, que causam problema porque estão criando hipertensão no cérebro, mas não são velozes no seu crescimento. Então, não raramente esses tumores eu posso retirar cirurgicamente uma vez, daqui a pouco eu posso retirar cirurgicamente uma segunda vez, se ele volta a crescer, mas no curso de um tempo longo, sem que o paciente seja, a rigor, ameaçado na sua vida por aquele tumor. Qual é a dificuldade? Parece simples eu dizer que um tumor cerebral pouco agressivo, que a cirurgia é o melhor, vamos lá, operamos e resolvemos o problema. Só que diferentemente de outros órgãos e de outras estruturas, eu não posso chegar no cérebro, tirar o tumor e tirar tecido sadio cerebral com amplas margens, como se tira em outros locais, que é tira o tumor, tira, digamos, grosseiramente falando, um naco de tecido sadio de um lado, um naco de tecido sadio de outro, para dar segurança, que não ficou nenhum tumor, estamos resolvidos. No cérebro isso não é possível porque qualquer tecido pode ser vital. E frequentemente eu tenho um tumor que está localizado na proximidade de uma estrutura vital para o funcionamento cerebral, que se eu lesar aquela estrutura, eu posso comprometer a vida daquele paciente pela estratégia curativa. Então, isso é um limitador. E o Rupert, eu lembro quando, há 6 anos atrás, quando ele descobriu o câncer, o tumor dele, gente, era desse tamanho. E ele não tinha... Ele tinha, sim, os sintomas. Eu gostaria que você falasse, então, os sintomas desses tumores cerebrais. Os sintomas, eles podem ser muito marcados ou, eventualmente, eles podem ser muito sutis. Né? Então, eu posso ter pacientes que, pelo crescimento, têm uma hipertensão intracraniana e eles têm muita dor de cabeça. O Rupert tinha dor de cabeça, é. Dor de uma cabeça dor de cabeça fortíssima, sempre. Que às vezes ela é subjugada pelo paciente, porque o paciente já tem uma história de às vezes ter dor de cabeça, e quando começa a ter essa dor de cabeça, ele vai protelando a investigação, porque eu sempre tive, deve ser o meu cenário de vida atual. Só que essa dor de cabeça, quando se mantém persistente, mais intensa, isso deve mover a investigação. Doutor, calma. Tem gente em casa dizendo, tô com dor de cabeça, tô com tumor cerebral. Não é assim, gente. São dores de cabeça persistentes, né, doutor? Persistentes em quem já tinha, que mudam de padrão, que acentuam a sua intensidade, que não dão mais ao paciente aqueles períodos livres de dor de cabeça. A dor de cabeça que está relacionada ao cotidiano, frequentemente é aquela que vem no curso do dia, onde a gente vai se deparando com as dificuldades do dia, e isso vai, então, criando uma tensão que leva a dor de cabeça. Porque não é pra gente ter dor de cabeça, né, doutor? Agora, aquela dor de cabeça que desperta a pessoa à noite, que o paciente acorda com dor de cabeça, que desperta de manhã com dor de cabeça, essa é perigosa. É uma dor de cabeça que está instalada num momento que não é o habitual. Então há que se ter atenção a isso. Viu, gente? Preste atenção. Você que está em casa com aquela dorzinha de cabeça, não é que você tem um tumor cerebral, né, doutor? Calma, gente, calma. É sempre importante dizer, eu sempre digo, na universidade, quando eu dou aula, toda doença que eu ministro a aula para os alunos saem portando a doença que eu acabei de falar. Sai todo mundo achando. Então, é super importante o que tu está colocando, porque quando a gente fala de tumor cerebral, fala de dor de cabeça, que é um sintoma super comum, é deixar claro que a dor de cabeça que está conectada a tumor cerebral é uma absoluta exceção. Mas se essa dor de cabeça acometer uma pessoa de uma maneira que não é comum, de uma intensidade que não é habitual e com uma frequência que se tornou mais presente do que anteriormente, há que se buscar uma investigação. Fazer exames que detectem tumores, câncer, hoje em dia, eu sempre digo para os pacientes que muitos temem fazer o exame porque vão encontrar um problema. Dá medo, doutor, dá medo. Mas hoje eu digo que com os recursos e a revolução que a gente está vivendo de tratamentos, de terapia, quando a gente faz os exames que tem que fazer, quando a gente faz a investigação que tem que fazer, o maior risco que a gente tem é o risco de encontrar uma solução. Com certeza. Como a quimioterapia e a radioterapia são usadas para tratar tumores cerebrais? As duas ao mesmo tempo é a nova realidade? Na verdade, é a realidade. Eu te diria que nem tão nova mais, porque nos tumores cerebrais mais agressivos, eu sempre uso o exemplo do glioma grau 4, grau 3,
ou o chamado glioblastoma multiforme, Esse é perigoso, que eu sei. que é a versão mais... Perdi, doutor, muitos amigos com esse tumor. Muitos jovens, inclusive. Essa é a versão mais agressiva, que infelizmente, na imensa maioria das vezes, o controle é difícil, e recai naquele conceito que eu te mencionei. São tratados também de forma cirúrgica, Sim. mas por serem mais agressivos, exigem uma complementação cujo sentido é: eu tiro o que eu vejo com a cirurgia, com a quimioterapia e a rádio, eu trato o que eu não enxergo, tentando evitar que no futuro o problema ressurja. De novo, a rádio é feita após a cirurgia com quimio oral, para que a quimio ajude a rádio a funcionar melhor. Sim. E passado esse período, o paciente fica só com quimioterapia, digamos, numa estratégia de manutenção e prevenção. Mas, infelizmente, no caso do glioblastoma, a doença volta na maioria das vezes. Só para explicar ao pessoal de casa, que ele fala muito, né, é mais agressivo. Cresce, para popular, gente, cresce mais rápido. Cresce mais rápido, exatamente. Infelizmente, a expectativa de vida de glioblastoma é muito baixa. Historicamente, os pacientes tinham uma estimativa de vida da ordem de 12 meses. Agora, com a quimio e a radioterapia, nós conseguimos jogar isso que maravilha! para cima. Que maravilha! E os pacientes conseguem conviver por mais tempo e com mais qualidade de vida com a doença. Como a pesquisa em tumores cerebrais evoluiu nos últimos anos e quais são as novas descobertas mais promissoras? Isso é muito interessante a gente falar. E eu queria, antes de entrar no tema tumor cerebral, se tu me permitir, falar um pouquinho dessa enorme revolução que o tratamento do câncer está vivendo. E eu costumo resumir... Tá muito mais difícil morrer de câncer hoje em dia. Muito mais difícil. Doutor, lembra daquela novela da Rede Globo, Laços de Família, né, gente? A gente via aquela menina, Camila, não era Camila, produção, que cortava o cabelo, raspava. Gente, aquilo ali, quem fala... Eu vejo televisão, lembro da Camila, falo de câncer, lembro, inclusive quando o Rupert teve o diagnóstico de câncer, pessoal, eu lembrava daquela novela. Não é bem assim. Tá aí, ó, o Rupert tá há 6 anos, muito bem, inclusive, né? Com o seu tratamento. Então não é um bicho de 7 cabeças, né, doutor? Não é. Mas... E cada vez menos a gente vai conviver com essas cenas dramáticas. Doutor, gente, desculpa. Eu tô morrendo de calor. Eu vou tirar aqui, gente, desculpa. Produção, por favor. O apresentador que eu vos falo tá com calor no estúdio, gente. É um assunto importante, ó. Foi. É um assunto importante pra gente continuar a falar. Você fica aí, senta no seu sofá que tem muita coisa pra você descobrir sobre tumores. Então é importante a gente ressaltar que na última década, mas especialmente nos últimos 5 anos, a gente saiu daquela monotonia em que tratar tumores malignos, câncer, era sinônimo de fazer cirurgia, torcer para que a doença não voltasse mais, usar a quimioterapia, que era um tratamento cujo sinônimo era agressivo, mutilante e que pouco resultado trazia aos pacientes, e eventualmente, quando a cirurgia não dava conta de tirar o tumor, a gente fazia radioterapia, que grosseiramente falando para a população leiga, cauterizava a região do tumor. E perdia cabelo, perde cabelo, né? A radioterapia, quando é feito no crânio, perde o cabelo. A quimioterapia, algumas medicações fazem perder o cabelo. Hoje, contrariamente à cirurgia, rádio e químio que vão lá e dão uma pancada no tumor e tentam induzir a morte dele, nós passamos a ter elementos de tratamento muito mais requintados que eu queria te citar e que estão fazendo com que, por exemplo, pacientes com câncer de pulmão metastático não morram mais, pacientes com melanoma, né, gente? que era um dos cânceres de pele mais agressivos que nós nos deparávamos, não morram mais mesmo com metástase, graças a coisas como imunoterapia. Um remédio que vai lá e treina o sistema imunológico do paciente para que o sistema imunológico dele se especialize contra o tumor e possa, inclusive, dar um controle definitivo à doença. Tem gente sorrindo em casa, viu, doutor? Tenho certeza. Eu vou te trazer uma última, que é uma das drogas mais revolucionárias no cenário do câncer, que a gente chama de cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Porque é um remédio que tem um anticorpo que vai contra um defeito do tumor, apenas para saber onde é que está o tumor. É como se fosse um motorista carregando acoplado nele um remédio especializado contra o câncer, uma quimioterapia. Quando ele encontra a célula do câncer, porque é especializado contra algo que está na portaria da célula, ele chega lá, se conecta e joga para dentro da célula a droga que ele trazia. Por isso é chamado de cavalo de Troia. Gente de Deus. Para vocês terem uma ideia, viu? A gente na segunda-feira, no centro de pesquisa que eu participo, junto ao Instituto Tacchini, eu acabei de iniciar um estudo em câncer de pulmão, onde a gente tem a possibilidade de usar imunoterapia
junto com esse tal cavalo de Troia em câncer de pulmão. Não é o fim, né, gente? Não tem... Tumor cerebral, Tem cura. para encerrar a tua pergunta, ele não acompanha na mesma velocidade todos esses avanços que alguns outros tipos de câncer já têm. Mas toda essa expertise, toda essa experiência trazida dos outros tumores, eu posso te assegurar que muito em breve vai traduzir no tumor cerebral também um panorama e um cenário completamente diferente. Amém. Na perspectiva de tratamento. Amém. Fazendo que câncer não seja mais aquela pergunta que os pacientes me faziam há 15 anos atrás. Doutor André, eu vou morrer ou eu vou me curar? Hoje a gente tem uma terceira via, que é a via onde eu consigo, através desses remédios, controlar a doença de uma maneira que o paciente possa prosseguir na sua vida muito próximo do normal, ainda que o exame possa mostrar alguma coisa, mas não vai impactar a perspectiva dele viver. Ótimo, fica aqui comigo, não sai daqui que tem muito mais pra você ir de casa, porque chegou um momento, calma gente, é muito assunto, né? É muita informação pra gente aí. Mas você de casa vai ficar aí até o final, porque tem muito mais pra você. Chegou o momento dela, da minha amiga, da Energia Vital na TV com Caroline. Bom dia, telespectadores do programa Israel Cassol Show. Eu sou Caroline Martini, terapeuta energética e vibracional, e é sempre muito bom estar aqui com vocês nas segundas-feiras. E hoje a minha dica é sobre gratidão, e eu sei que você já ouviu isso todos os dias, que você já está cansado de ouvir sobre a gratidão, mas eu preciso te relembrar da importância que esse hábito tem na sua vida e, consequentemente, na tua prosperidade. Lembre sempre, o hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Então, quando você agradece tanto pelas coisas boas como pelas ruins, você libera esse fluxo de abundância e de prosperidade na sua vida. Lembre também que quando você reclama, você está pedindo 2 vezes para aquela situação negativa acontecer na sua vida de novo. Então, cuidado com tudo aquilo que você verbaliza, cuidado com o que você fala, porque quanto mais coisas ruins você fala, mais elas acontecem na sua vida. Quanto mais você agradece, mais coisas boas você fala, mais coisas boas acontecem na tua vida. Então, lembre sempre de agradecer por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você vai ser e por tudo aquilo que você vai ter. Gostou da dica? Lembre sempre de agradecer. Israel, agora é contigo. Doutor André, claro que o tratamento com quimioterapia, radioterapia é muito importante. Fazer cirurgia é muito importante. Mas a medicina alternativa, quero saber do senhor, é importante também? A medicina alternativa, ela ajuda no tratamento, como acupuntura, ervas, enemas de café, etc., para eliminar esses tumores do sistema? Porque tem muita gente dizendo que faz enema de café, o tumor vai embora. Faz suco verde, vai melhorar. E A alimentação tem que mudar, não pode mais comer carne. Quero uma opinião do senhor acho que na medicina alternativa, é importante. Isso, eu acho que tem uma série de elementos do que a gente convenciona chamar de medicina alternativa que são importantes em diversos aspectos para o paciente. Agora, embutido nesse conceito, tem uma série de coisas que são potencialmente benéficas e existem outras que são revestidas de ausência de evidência para que eu possa sugerir isso para o meu paciente. Então, vou te dar um exemplo. Eu posso reduzir o processo de câncer, de avanço do câncer, ao fato de que se eu ingerir carboidrato, glicose, eu vou estar alimentando tumores e, portanto, eu posso sugerir que alguém passe a adotar dietas cetogênicas ou dietas já ouvi isso, suprimidas de carboidrato. Não, nós não temos evidência que dê sustentação, então eu não estou autorizado para falar. E nós temos algumas revisões da literatura tentando abordar esse tema e vendo se isso realmente produziu melhoria. E eu, no meu dia a dia de consultório, eu só posso entregar alternativas aos pacientes que sejam tão bem sustentadas quanto a quimio, a cirurgia, a rádio. Então, esse tipo de orientação eu não posso dar. Agora, orientar os pacientes que façam acupuntura, porque isso melhora as dores articulares de alguns remédios quimioterápicos, de alguns remédios contra o câncer, isso é um fato. As minhas pacientes com câncer de mama, existem claras evidências de que a performance de vida delas após e durante o tratamento com as medicações orais que elas tomam, se vier acompanhado de atividade física, de força, pilates, academia, atividade aeróbica, elas vão melhor
do que quem não faz. Que legal. Então, essas adequações de modelo de vida, elas são absolutamente indispensáveis. E algumas adequações de hábito alimentar, de suprimentos que fazem bem do ponto de vista, se não diretamente ligado ao câncer, mas do ponto de vista de serenamento emocional, certamente são importantes, porque é inegável que o pilar de sucesso do tratamento está conectado a bons tratamentos, mas está conectado a um paciente que tenha no seu pilar afetivo e emocional uma boa sustentação. Mas tem muitos tratamentos, doutor, pelo Brasil inteiro, a gente já sabe disso, que é pílula que vai te curar do câncer, é a pílula, cuidado, gente, cuidado com isso. Tá aqui o doutor André falando, gente, é assim, assado. Então, para você de casa, cuidado com esses medicamentos que, às vezes, vai fazer mal pro paciente, né? E existe, então, né, doutor André, a luz no fim do túnel, para você que está passando por algum problema de câncer cerebral, né, câncer de mama. O doutor André está dizendo que tem sim uma luz lá no fim do túnel para você. Não desanime, eu acho, né, doutor? Faça o tratamento certinho, procure um médico adequado. Eu estou muito feliz que o doutor está aqui, porque ele está cuidando do meu companheiro Rupert. Então, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Fiquei muito feliz de ter aqui. Você ajudou muitas pessoas em casa, eu tenho certeza absoluta. Muito obrigado, viu? Satisfação, fico à disposição. Gosto sempre de terminar. Volta de novo! Volto, né, gente? Vamos sempre. chamar para outros tumores, que tem muito assunto. E no nosso programa é curto, o tempo não dá. Estou à disposição e eu quero encerrar dizendo que hoje o maior risco que a gente corre quando se depara com o câncer, mas busca caminhos de tratamento, é de encontrar solução. Viu? Gente, eu espero que você de casa tenha gostado do nosso programa. Eu amei ter você aqui. Ó, já falei e vou repetir. Aqui também ajuda muito, viu? Se você está passando por algum problema de saúde, não desanime. Coloque seu pensamento sempre positivo, que eu tenho certeza que as coisas vão melhorar pra você aí. Um beijo pra você. Até semana que vem aqui no programa Israel Cassol Show. Tchau!